A atualidade fez da morte o seu tabu, o mais temido e ocultado, e deixa-nos completamente despreparados para enfrentar a naturalidade com que a vida abraça. A morte surge como uma interrupção, uma dor para viver às escondidas, uma intromissão com a qual em nenhum momento contamos. Sobre a morte, muitas vezes não sabemos o que dizer nem o que pensar. A morte é uma expressão da vida. Passagem para uns, fim para outros, karma, eternidade. Para que viemos? Para que vivemos? Qual o sentido de tudo isso? Ela faz pensar na intensidade do que se é. E a sua vida, como vai? E o seu tempo, como é consumido? Hoje festa, luz, sucesso, barulho, agitação. Amanhã é silêncio, saudade, aperto no peito, lembranças. Tudo o que parecia eterno, um dia se finda. O papo com os amigos, o conselho de quem nos ama, aquele se cuida ou ainda é cedo, fica mais um pouquinho. Mas algo se eterniza, as pegadas deixadas, o caminho percorrido. Boa noite! É com essa adaptação do livro Libertar o Tempo, de José Tolentino Mendonça, e da crônica Qual o Sentido de Tudo Isso, da colega Eliana dos Santos, que iniciamos ao vivo mais um Conectar-se deste semestre. No episódio anterior, nossos colegas nos mostraram como as diferentes culturas encaram a morte. E no programa de hoje, queremos entender como a morte nos ensina sobre a vida. Afinal, falar da morte também é falar da vida. Para conversar sobre isso e nos ajudar a refletir a respeito desse assunto, estão aqui com a gente a irmã Apolônia Sulenta, enfermeira aposentada e atualmente professora da UC Sênior com a atividade Reinventando a Vida. A Débora Becker, estudante de Medicina na UX e uma das coordenadoras da Liga Acadêmica Multidisciplinar de Geriatria e Cuidados Paliativos e também coordenadora do projeto Médicos de Rua aqui de Caxias. E a Luana Dondé, que é especialista em luto e perdas, psicóloga do Instituto LUSP e doula da morte. Sejam muito bem-vindas, meninas. Muito obrigada, boa noite. Obrigada. Então, para começar, eu gostaria de falar com você, Luana. Você acha que a frase que a gente costuma dizer, né, descanse em paz, pode ser uma resposta para quem parte ou para quem fica? Na realidade, tem muitas frases que as pessoas costumam falar em luto que não ajudam, na realidade são complicadores. Como, por exemplo, essa, né? Descanse em paz, está num lugar melhor, ou seja forte, né? Ou então não chore. Na realidade, falando essas coisas, nós silenciamos, né, o luto dessa pessoa, nós silenciamos o sofrimento dessa pessoa. Então seria muito importante que a pessoa não falasse nada, que ela estivesse presente nesse momento, porque o que a pessoa mais precisa nesse momento é de cuidado, é de acolhimento. E a pessoa precisa passar pelo seu luto, é natural, né? Todos nós vamos morrer, como você falou antes, né? Então é natural que se viva esse luto. O luto nada mais é do que uma resposta muito importante por uma perda significativa. Então é importante que a gente passe por esse luto e deixe que as pessoas ao nosso redor possam passar também. Então o acolhimento é muito importante, o cuidado e dizer assim, estou aí, né, para o que precisar. Sempre importante lembrar também do que a pessoa precisa nesse momento, porque muitas vezes a gente tenta ajudar com o que é melhor para mim e não o que é melhor para o outro, né? Então sempre importante dizer o que a pessoa precisa, né? Sempre importante acolher desta forma. Com certeza, às vezes acho que só um abraço já seria um abraço, suficiente, né? Estar ali presente, né? Nos funerais fúnebres a gente sempre né, nesses momentos, nos velórios, enfim, a gente sempre vê os familiares cuidando dessas pessoas através de uma comida, resolvendo coisas, né, porque nesse momento é muito difícil realmente, né, para essas pessoas estar passando por essa perda significativa desses familiares. Então, estar ali para a pessoa e tentar perceber, né, ter empatia para perceber o que ela realmente precisa, abraçar
e poder não silenciar esse sofrimento com essas frases, como você falou antes, essa frase que você falou antes, é muito importante. Com certeza. E para você, irmã Apolônia, qual o sentido de tudo isso, né? Por que estamos aqui? Olha, quando nós conversamos com as pessoas, geralmente as pessoas se preocupam em viver bem a vida, em dar sentido à vida, fazer o melhor possível para ficar bem até o fim. E a gente sabe que a morte é algo que acompanha a vida sempre, minuto a minuto. E quando nós conversamos, sobretudo com as pessoas da terceira idade, elas deixam transparecer muito claramente que para elas a morte é o último e grande desafio da vida. Então a vida, toda ela é vivida em função da morte, na realidade. Então as pessoas se preparam para morrer na medida que elas vivem bem a vida. E o que é viver bem a vida? É ser capaz de morrer um dia cada vez. Saber que aquele dia que eu vivi, ele também terminou. E que a morte, na realidade, é apenas o último dia. Então, é apenas o último momento da nossa vida, aquele momento que eu vou ser absorvida para dentro de Deus. E as pessoas que estão neste processo do envelhecimento e que elas estão se dando conta que a sua vida é plena na medida que elas conseguem sentir o valor desta vida em si. E também ser capaz de superar aquelas mortes que vão acontecendo ao longo da vida, as perdas, o término de projetos, a perda de amigos, a mudança de situações, projetos de vida que, de repente, eles terminam. Você faz um projeto para viver muitos anos e, de repente, ele termina. Então, como você vai redimensionar esta vida? Então, a morte ela vai chegar na vida das pessoas também do jeito com que elas conseguiram dar sentido à sua vida, com que elas conseguiram planificar a sua vida nas ações de todos os dias. E este é um aprendizado. Nós aprendemos a morrer também. Todos os dias. E esse é um aspecto muito importante. Então, eu vou viver o luto, sim, na medida que os fatos acontecem. E quando acontece a morte final, da partida da pessoa, então é um momento especial. É a grande celebração da vida, na realidade, que para a pessoa. Então, é o último grande ato da vida da pessoa. O momento final, né? A cena final. E a morte, ela é tão temida quanto inevitável, né? Mas ainda existe um tabu nas rodas de conversa sobre o assunto. Por isso, resolvemos perguntar a algumas pessoas como elas lidam com essa situação. Você tem medo da morte? Não. Medo da morte? Vai que perguntinha, hein? Eu tenho medo, não tenho medo de morrer, eu tenho medo de morrer sem ter feito tudo que eu desejava. Na verdade, eu acho que eu tenho medo de sentir dor e não da morte, de fato, assim. Você tem medo da morte? Não. Não tenho. Porque eu tive que aprender a lidar com a morte, talvez desde nova. E eu aprendi ouvindo que a gente precisa aceitar as situações que a vida nos impõe e que se as coisas acontecem, elas têm um motivo para acontecer. Eu acho que medo não, eu acho que só gostaria talvez de ter mais tempo de vida para aproveitar. Eu sinto mais medo na questão de não conseguir fazer o que eu quero. Tenho medo de morrer queimada, ou de morrer afogada, penso agonia de morrer afogada, mas da morte em si eu não tenho medo. Sim, muito.
Eu morro de medo da morte, porque, sei lá, não consigo lidar muito bem com essas perdas, e principalmente quando não fui eu que escolhi tê-las. E o que significa a morte para você? A morte significa... não sei responder. Eu acho que realmente a gente chega ao fim de um ciclo, mas em algum lugar, em algum momento, a gente começa de novo, de uma nova forma, com novas expectativas e pronto para morrer de novo. E o que você faria se descobrisse que tem poucos dias de vida? Eu viveria, nossa, passou várias coisas na minha cabeça, né? Se eu tivesse dinheiro eu ia fazer bastante coisa. Deixaria de lado tudo que eu não gosto, que eu faço por obrigação, que é muita coisa. Com certeza eu não diria pro pessoal do trabalho e eu só não iria mais. E daí eu ia tirar todo o dinheiro que eu não tenho, ia viajar para vários lugares que eu não conheço. Tenho dinheiro? Não, mas eu ia morrer. Sei, é tão difícil falar sobre morte, né? Esse é o ponto. É uma coisa que a gente não costuma falar, a gente só sofre pela morte, mas a gente não discute a morte. E você, Débora, acompanha muitas pessoas nessa situação de temer por suas vidas quando estão doentes, né? Por isso, você acha que alguém realmente está preparado para a morte? Eu acho que tem muito disso que ela falou, assim, da pessoa se preparar durante a vida, sabe? Tem até um livro que, quando ela estava falando, eu me lembrei de uma enfermeira australiana que ela relata os principais arrependimentos das pessoas no final da sua vida. E dentre eles estão ter trabalhado demais, não ter se dedicado à sua felicidade, não ter se dedicado aos seus amigos e à sua família. Então, acho que quando a pessoa chega no final da sua vida e ela se dá conta disso, ela não está preparada. Agora, se é uma pessoa que ao longo da sua vida aproveitou a vida, sobre valorizar os momentos, as pessoas, né? Então, acho que ela consegue lidar melhor com isso, né? É algo mais leve, talvez, tem menos arrependimento, menos coisas para resolver ali naquela reta final, né? Sim, depende de como a pessoa levou a vida, Como né? a pessoa levou a vida. E Luana, dentro desse assunto, então, você acha que seria importante as pessoas terem uma educação para a morte, para encarar ela diferente? Sim, muito importante. Na realidade, este programa, por exemplo, serve como educação, né? Então, falar sobre a morte, sobre o luto, sobre a finitude é muito importante. Como a gente falou antes, a morte e o luto ainda é tratado como um tabu, né? Ainda tem muitos preconceitos, ainda tem muito medo de falar sobre, né? Então, claro, as pessoas têm medo do desconhecido, por não saber aonde vão, por não saber o que vai ser depois, o que vai acontecer depois da morte, né? Então, acredito que tanto as crenças, né, a espiritualidade, a religião, né, tudo isso ajuda, auxilia muito a pessoa. E também o cuidado, né, como eu falei antes, a questão de você estar sendo cuidado ali no teu leito de morte, né, e o que você pode estar fazendo ali com as pessoas que você ama, né, estar rodeada de pessoas amadas, ter uma espiritualidade, né, viver essa espiritualidade, tudo isso auxilia. E sim, é muito importante a gente falar cada vez mais sobre morte, sobre luto. Por exemplo, no Brasil, muitas pessoas morrem por dia, né? E a gente estima que mais ou menos 3 pessoas, no mínimo, falando baixo, 3 pessoas estão enlutadas por cada morte, né? Então, é muitos lutos que não são cuidados. E o que isso pode levar a influenciar no futuro, né? Pode influenciar muitas depressões, muitos transtornos, né? Um luto crônico, talvez. Então, a gente precisa falar muito sobre a morte e sobre o luto, ou seja, a mídia explora muito das pessoas que morrem, mas muito pouco das pessoas que ficam. E essas pessoas que ficam, de que forma são cuidadas, né? Então, é importantíssimo. Por exemplo, nesses momentos de finitude, onde a pessoa passa por uma doença, essas pessoas, elas têm cuidadores, né? E esses cuidadores também, muitas vezes, não são cuidados, né? Então, é muito importante, sim, pensar nesse todo. Claro. E a gente pôde perceber que algumas pessoas falaram que em caso de uma doença terminal largariam o trabalho, as coisas que fazem por pura obrigação, né? Irmã Apolônia, por que você acha que as pessoas só estão dispostas a largar essas coisas que não gostam de fazer quando existe a possibilidade de estar morrendo? É exatamente porque talvez nunca entenderam o que é viver. Porque viver
é muito mais do que você fazer coisas, né? Fazer coisas faz parte da vida. Agora, viver é você sentir a dinâmica que vai acontecendo dentro de você. E a morte, ela não poderia ser vista como algo para largar a vida, mas é algo que faz parte, é um processo que vai acontecendo ao longo da vida. Eu tive uma experiência, ultimamente, até acompanhando uma pessoa em fase final, no hospital, e ela foi relatando os sentimentos dela com relação à morte. E ela foi dizendo, olha, eu só queria saber exatamente como é que acontece o momento de partir. Como é que se dá isto? E ela perguntava a mim, você que leu tanto em bioética, que falou tanto para os outros, como é que você acha que é? Então eu disse para ela, olha, eu não sei porque eu nunca morri, mas eu acho que realmente a gente vai vivendo e vai morrendo um dia a cada vez e vai sentindo. E daí ela me interrompeu dizendo, olha, eu não tenho medo de morrer, porque eu não tenho pendências na minha vida. Eu sempre fiz as coisas do melhor jeito que eu era capaz de fazer. Eu não deixava as coisas pendentes. Então, sempre que eu tinha uma sensação de culpa ou de ter errado, eu pedia perdão, eu procurava me reconciliar. E eu, neste momento, estou serena. Eu só gostaria de saber como é que acontece o finalzinho. Então, ali mostra que realmente a pessoa, no final, ela mesma vai sentindo o processo da morte. Então, a vida toda vai preparando a pessoa para isso. Muitas pessoas não pensam na morte, não refletem sobre a morte, acham que para morrer, todo mundo diz, basta estar vivo. Sim, é verdade. Porém, você morre em muitas circunstâncias. E agora, se você entende este processo, a vida se torna realmente muito mais interessante, muito mais gostosa. Você consegue ver as outras pessoas de uma maneira diferente. Você vai entender, de uma outra forma, você vive de maneira diferente e você vai entender o luto das outras pessoas, as perdas dos outros de uma maneira diferente. Você vai ter um coração muito mais compassivo, muito mais misericordioso. Você vai conseguir fazer com que o outro sinta que você é, junto a ele, uma presença. Uma presença. E quando falamos em morte, inicialmente pensamos no luto dos familiares e amigos, mas costumamos esquecer dos profissionais que lidam com isso diariamente. São pessoas que também precisam de cuidados para poder auxiliar quem enfrenta esse momento. Por isso, nossa equipe participou de um evento da Liga Acadêmica de Cuidados Paliativos para entender como os estudantes da UX estão sendo preparados para essas situações. E também conversou com alguns desses profissionais para entender como eles aprenderam a conviver com as perdas recorrentes em seu trabalho. Muitos profissionais precisam entender a morte como algo natural e aprender a conviver com ela todos os dias. Dentre eles, os médicos e os funcionários da área da saúde, que trabalham com cuidados paliativos. Esta é uma especialidade que busca ofertar aos pacientes com doenças terminais alternativas que possibilitem um fim de vida mais digno, com o menor sofrimento possível. Ao mesmo tempo, proporciona para a família o acolhimento necessário. Durante a fase, o processo de morrer, a família já pode receber esse acolhimento através de reuniões onde ela pode expor os seus sentimentos, as suas necessidades, os seus medos e aí fazer um link posterior ao falecimento para que ela consiga suportar a falta do seu familiar. Com as diversas experiências, os médicos acabam percebendo que algumas alternativas podem minimizar ainda mais o sofrimento dos pacientes, dentre elas a fé. Permitir que o paciente exerça a sua espiritualidade, tenha suas crenças, execute os seus rituais, é fundamental.
Então, não cabe a nós, profissionais da área da saúde, limitar o paciente em relação àquilo que ele acredita. E ele busca, através da espiritualidade, uma força para vencer este momento. Então, ela é um recurso excepcional. Na medicina, os profissionais são treinados para salvar vidas. Mesmo sabendo que a morte é uma realidade, desde a graduação, os cuidados paliativos não são vistos com bons olhos, tendo em vista a constante busca pela cura e a dificuldade em aceitar que o tratamento não é mais uma opção. Como em muitas situações da vida de médico e de profissionais da área da saúde, a gente ensina com exemplo, ou seja, a gente tem que propiciar a vivência do estudante, a nossa prática diária e fazer com que ele consiga se inserir dentro daquela situação, de modo que não só ele observe as pessoas que já têm mais experiência, mas que ele sofra também um pouco com isso e aprenda a elaborar esse sofrimento de modo a construir atitudes positivas que possam ajudar no futuro outras pessoas. Mesmo assim, quem opta por trabalhar nesta área precisa se sentir preparado para enfrentar as situações da melhor forma possível. Exemplos que fazem as outras pessoas chorar ou que fazem um profissional de saúde chorar, eles são muito bonitos como romance, como vida diária, não é uma atitude adequada. Na realidade, nós temos que tornar essa situação o mais natural possível. Acho que nós temos que avançar muito em relação a isso e a entender que existe uma exaustão, que nem todos têm essa aptidão, esse recurso para conseguir dar esse cuidado. Então, há um perfil de profissional para atender, né? A gente, na minha opinião, só deve atender aquilo que a gente é capaz de suportar. Depois da perda, é preciso preparar a despedida do ente querido. Nesse momento, mais profissionais se envolvem buscando dar apoio aos familiares e amigos, fazendo com que relembrem histórias que, enquanto trazem alívio, auxiliam na montagem do texto do cerimonial. Há 5 anos, Angelista dos Santos trabalha com o luto e com as cerimônias do Memorial Crematório São José. Não é questão de se acostumar, a gente acredita tanto nesse trabalho de poder ser uma presença na hora mais difícil do ser humano, que é quando se perde alguém muito importante. Então, a gente acredita nesse trabalho e faz como se cumprisse uma missão. O Grupo L Fórmulo de Caxias do Sul conta com um quadro de profissionais preparados e oferece aos que sentem necessidade acompanhamento psicológico. Com os anos de experiência na área, Angelista percebe as várias nuances da morte. A morte, ela tem nuances muito interessantes. Nós que trabalhamos, que estamos aqui, a morte é assim, ela é extremamente generosa. Porque ela, numa semana, morre 5, 6, fica 4, 5 dias que não morre pessoas, porque se nós sepultássemos pessoas de hora em hora, enlouqueceríamos. Para a profissional, a morte faz emergir a beleza do outro. Como diz a doutora Ana Cláudia Quintana, a morte é um dia que vale a pena viver. Por mais contraditório que pareça, e como o inconsciente humano não reconhece a morte, nós vivemos como se nunca fôssemos morrer, mas essa é uma realidade. E quando a gente se depara com a finitude todos os dias, a gente valoriza muito mais a vida da gente. A gente precisa valorizar a vida, amar as pessoas hoje. Não deixa para amanhã o que tu podes fazer hoje. Realmente, deve ser um desafio lidar com questões tão delicadas diariamente. Débora, você como estudante quase formada de medicina aqui na UX, você percebe essa falta de incentivo para a área de cuidados paliativos nas universidades brasileiras? Sim, a gente sente muito, mas assim, apenas 14% das universidades de medicina do Brasil, dos cursos de medicina, tem a disciplina de cuidados paliativos no seu currículo. E dessas, só 6 têm ela como disciplina obrigatória. Então, a maioria dessas ainda é disciplina eletiva, né? A UX, ela foi a segunda faculdade do Brasil a colocar a disciplina de cuidados paliativos no seu currículo e foi a primeira a colocar como uma disciplina obrigatória. Então, apesar de a gente ainda sentir falta, né, desse incentivo e até mesmo a gente sentir falta assim, do interesse dos acadêmicos com esse assunto, porque a nossa formação ainda é muito voltada para a cura, né? Muito foco na doença.
Então, o médico e o acadêmico de medicina, ele ainda tem aquela visão de que ele tem que curar. Então, é uma frustração, deu algo errado quando o paciente vai morrer, né? Então, apesar da gente ter essa disciplina, que é muito bom e está evoluindo cada vez mais, assim, cada vez mais a gente consegue, na disciplina, ter contato com o paciente, a gente sente essa falta, assim, de ter um contato mais direto, de conseguir, durante a graduação, desenvolver essa habilidade, né? E nos conta um pouco como surgiu a iniciativa de criar uma liga acadêmica para a área. Então, a liga acadêmica, existem várias, né, dentro do curso de medicina e na área da saúde também, de várias especialidades, e foi decidido por acadêmicos de medicina. Não fazia parte nessa época, não fui uma das fundadoras, mas surgiu da iniciativa de acadêmicos de medicina que se interessavam por geriatria e cuidados paliativos, de aprofundar esse assunto. Então, eles resolveram, conversaram com professores das áreas, né, e decidiram criar essa liga. Agora, ela ocorre quinzenalmente e a gente sempre traz assuntos, então, voltados para geriatria e voltados para cuidados paliativos. A liga, ela foi criada em 2016 e a gente busca sempre trazer profissionais de fora. A gente traz psicólogos, nutricionistas, né? A gente até tentou, para aumentar até o público, assim, tentar tornar mais multidisciplinar, a gente abriu, então, a liga para os outros cursos. Mas, assim, a gente tem uma resistência muito grande, até a gente conversou aquele dia no evento, né? Tanto dos acadêmicos de medicina quanto dos acadêmicos das outras áreas, assim. É um assunto que é tabu ainda, né? Então, as pessoas, por medo, acabam meio que fugindo, assim. Sim. E você, irmã Polônia, como aprendeu a lidar com a perda dos seus pacientes na época que atuava como enfermeira? Na realidade, o amor ensina. Se você ama aquilo que você está fazendo e você olha o outro ser humano como semelhante a você e você procura dar a ele o melhor de si, então você vai junto com ele fazendo o processo. Eu lembro assim de muitos casos em que a gente ficava junto com a família, dando as mãos, muitas vezes fazendo uma oração, porque a gente já sabia qual era a crença da pessoa, da família, procurava providenciar tudo que era possível neste sentido da espiritualidade para que as pessoas pudessem fazer deste momento um momento de celebração, um momento de entrega da vida para que a vida continuasse. Então, eu, sinceramente, assim, o amor me ensinou a viver e também a morrer e a ser presença junto das pessoas que estavam morrendo. Muitas vezes as pessoas estavam inconscientes, mas a família estava consciente. Então, era muito importante o abraço, às vezes ficar junto, de mãos dadas com quem partia, e falar pouco, mas ser muito presença. E sobretudo, assim, o respeito à dor das pessoas. É um momento em que a família precisa ser muito respeitada, porque muitas vezes a pessoa que está morrendo, ela está inconsciente, ela não está entendendo, mas o teu toque, o estar de mãos dadas, eu acho isso muito importante. Mesmo em muitos casos, assim que a gente acompanhou mesmo de irmãs, o fato de você estar aí ao redor da cama, várias pessoas de mãos dadas, você dá uma solenidade, porque afinal a morte é o ato mais importante da vida da pessoa, é o último grande ato da vida, é uma celebração. E, então, se você olha para a morte neste sentido, então você passa para as pessoas isto, mas você precisa aprender a fazer com a sua vida, porque muitas vezes nós achamos que as pessoas têm medo de morrer e elas não é bem isso. Acho que é o medo do desconhecido, né? Eu fiz uma pergunta
para as alunas da UC Sênior, em sala de aula, e pedi que elas pensassem durante as férias se elas tinham mais medo de morrer ou de ficar velhos, ficar idosos. Foi muito interessante o momento que as pessoas começaram a devolver e expressar o que ia no coração delas. E a gente sentiu que realmente a morte, para as pessoas que levam a sério a vida, é algo que está presente e que ajuda a impulsionar a vida de uma maneira assim muito mais gostosa até gostosa, porque as pessoas vão aprendendo a morrer e a viver. E isso em atos praticamente simultâneos. Com certeza. E após a morte, outro aspecto que merece atenção é o luto. Como preparar e ajudar a família neste momento delicado? Quais são as fases do luto? É o que vamos saber depois de um breve intervalo com a psicóloga Luana. A produção do nosso break é dos colegas de Publicidade e Propaganda da UX. Continue ligado, voltamos já! Voltamos com o programa Conectar-se. O tema de hoje é como a morte nos ensina a viver. No bloco anterior, deixamos uma questão em aberto. Como preparar e ajudar a família no momento delicado da morte de alguém? Então, Luana, qual a melhor forma de ajudar essas pessoas que estão passando por esse momento? Como a gente falou antes, Thaís, a gente não pode silenciar o sofrimento dessas pessoas, né? Então, a gente não pode falar essas palavras do senso comum, por exemplo, seja forte para ajudar o teu outro ente que está passando por isso, ou logo vai passar. O luto é extremamente individual, cada pessoa vai viver de uma forma, né? O luto é muito o compromisso que a gente tem do amor também, né? Ou seja, da mesma forma que a gente amou aquela pessoa, a gente vai sofrer com a perda dessa pessoa, né? Então, diz muito respeito ao relacionamento que eu tive com essa pessoa, qual é o vínculo que eu tive com essa pessoa, né? Então, é muito importante que essas pessoas enlutadas sejam cuidadas, sim, trabalhadas, e elas precisam falar sobre os seus lutos, para que aos poucos elas possam estar ressignificando. Tem alguns lutos que não são reconhecidos na sociedade. Hoje a gente fala muito sobre o suicídio, né? E é bem assustador o número de casos de pessoas que estão tirando a sua própria vida. E ainda existe muito preconceito de pessoas que estão enlutadas pelo suicídio. Também, por exemplo, aquelas pessoas que não conseguem encontrar os corpos das pessoas, dos entes, né, pela morte, em desastres naturais, né, em grandes desastres, né. Então, a mídia, por exemplo, coloca lá né, um número de mortes de pessoas que morreram, mas esquece também dos enlutados. Então, a gente precisa cuidar principalmente desse vínculo, né, que essa pessoa tinha antes, para que aos poucos ela vai ressignificando. Então, a gente sempre diz que não existe um encerrar do luto. Existe, ora eu me volto para a perda, ora eu vivo a minha dor, ora eu choro, eu lembro do meu falecido, eu vejo os pertences, eu consigo viver a minha perda, e ora eu vivo a minha vida. Então, mesmo, por exemplo, nesses lutos complicados, lutos difíceis em que os pais perdem filhos, né, em que é inesperado, em que é repentino,
luto por suicídio, por exemplo, é muito importante que a pessoa aos poucos vá ressignificando, não existe tempo, não existe, a pessoa vai viver o tempo dela, né? Não existe tempo também para se desfazer dos pertences, né? Então é bem importante que ela possa aos poucos ir ressignificando, né? Mas no seu tempo. Então é importante que a gente dê esse tempo para que ela ressignifique essa dor. E quais são as fases pelas quais essa pessoa vai passar, as conhecidas fases do luto? Sim, antigamente a gente falava muito sobre essas fases do luto, desde a negação até a aceitação, né? Hoje em dia a gente não fala mais nessa fase porque o luto não é linear, ele não é tão bonitinho assim, né? Então a gente sabe hoje em dia que o luto, os autores hoje em dia do luto, eles colocam muito principalmente esse processo dual do luto e não mais aquelas fases do luto bonitinhas, as 5 fases, né? Então são importantes sim, mas muitas vezes eu vivo essas fases de forma emaranhada. Então às vezes eu estou voltado para a perda, às vezes eu vivo o meu luto, né, vivo a minha dor, e às vezes eu estou voltado para a ressignificação, para a vida. Então eu consigo viver minha vida. Estar oscilando entre uma fase e outra é natural. Então, por exemplo, uma mãe que perde um filho, como é que a gente vai dizer que o luto se encerra? Não, o luto não se encerra. Vai em datas comemorativas, por exemplo, em finados, em aniversário da morte, em aniversário do filho. Ela vai lembrar desta perda com dor, não da mesma forma como antes, talvez ela já vai ter ressignificado, né, um pouco essa perda, mas não existe um tempo certo, então não existe mais aquelas fases bonitinhas desde a aceitação, desde da negação até a aceitação. Ora eu me volto para a perda e ora eu me volto para a ressignificação, para a minha vida. Então esse processo de oscilação é extremamente natural e importante para a elaboração do luto. E vai no tempo de cada um. No tempo de cada um. Não existe tempo, né? E a gente não pode pedir para que a pessoa, né, encerre o luto, ou enfim, exigir que a pessoa encerre esse luto. Não existe um tempo. Com certeza. E o sentimento que fica quando perdemos alguém importante é algo de que não conseguimos fugir. A saudade, as boas lembranças e o medo de um futuro sem a pessoa querida são pensamentos que fogem do nosso controle, mas que são fundamentais para a elaboração do luto. Porém, se não forem tratados corretamente, podem nos levar para um caminho totalmente inverso. Confiram agora a matéria que fala um pouco sobre esse tema e mostra a importância de um grupo de apoio a pais enlutados criado pelo Instituto de Psicologia LUSP. A intenção do grupo é proporcionar um ambiente com acompanhamento psicológico onde todos compartilham da mesma dor e podem dizer o que sentem sem serem julgados. Eu vou falar da morte, eu vou falar da vida, porque não existe morte sem que haja vida. São os dois pares que se completam, né? Um não existe sem o outro. E o que a gente fala para as famílias? Quando alguém da família viaja, fica um lugar vazio na mesa, na casa, no relacionamento. E a gente fica triste. E é natural porque estamos acostumados com essa presença. Maiara perdeu seu filho de 10 meses no dia 6 de julho de 2018. E desde lá, vive com um vazio impossível de preencher. E com perguntas que dificilmente podem ser respondidas. A gente pensa muito assim, ai Deus que quis. Mas por que, né? Se ele era uma criança perfeita, assim, tinha toda a vida pela frente, né? E não, a gente fica às vezes sem palavras, né? Eu aprendi muita coisa no grupo lá, em questão de Deus. Enquanto eu tinha o meu filho, que eu pedia as coisas, pra mim, Deus perfeito. A partir do momento que eu perdi ele, eu tive uma briga eterna, assim, com Deus, sabe? E daí foi passando, daí quando eu fui no grupo, as pessoas ao meu redor tinham a mesma história, as mesmas crenças, e quando perderam também deixaram de acreditar, eu pensei em me matar. E um grupo, assim, sabe, me ajuda muito em questão disso, porque eu sei que eu acredito muito no reencontro, sabe? Então, eu sei que se um dia eu fizer alguma coisa, eu não vou reencontrar ele nos princípios que eu acredito.
Então, o grupo me ajuda a poder desabafar, porque lá é o lugar onde que a gente, é que nem eu te falei, é onde as pessoas que estão lá sabem a mesma dor que tu passa. Então, elas te amenizam, porque se eu chegar aqui fora e falar, ai, hoje tô com saudade do Taylor, ai, mas ele era um bebê, ai, mas ele era isso, ai, era o tempo, as pessoas não param pra te escutar, porque o problema não é delas, a dor não é delas, entendeu? A dor é minha. Então, se eu chegar aqui e ficar 3 horas falando contigo do meu filho, talvez tu não vá sentir o que eu tô sentindo, entendeu? E lá na LUSP, eles te acolhem, o meu filho é filho deles, entendeu? É filho de outros pais. Eu me considero uma pessoa que eu não sou feliz ainda, sabe? Eu acho que eu consigo sorrir, mostrar para os outros que eu tô bem, mas ainda dentro de mim ainda me machuca muito, sabe? É bem difícil ainda. Um dia de cada vez. A gente tem que viver o hoje e amanhã vai ser outro dia, a gente vai viver o amanhã. E assim a gente vai passar, quando veja 10 anos, a gente vai estar nessa frase, um dia de cada vez. Fazer essa matéria foi um momento muito comovente para toda a equipe. Luana, como nós comentamos lá no início do programa, você trabalha, né, no Instituto LUSP, que oferece diversas atividades, né, e tratamentos para pessoas enlutadas. Inclusive, a mãe que nós entrevistamos faz parte do Instituto aqui em Caxias, né? Então, como funciona essa dinâmica de trabalho? Sim, na realidade o Instituto LUSP, ele coordena, assim, diversos grupos de luto, né? Tem grupos para pais enlutados, tem grupo de lutos múltiplos. Em Antônio Prado nós também temos um grupo na paróquia e tem vários grupos espalhados pela região, porque a LUSP tem filiais também, né? A gente diz que esses grupos são uma forma de acolhimento. Então, esse grupo, os participantes, eles funcionam sozinhos. Existe uma coordenadora, né? Existe uma pessoa que está ali, que é especialista em luto, mas um apoia o outro. Então, todos estão passando pela mesma dificuldade ali. Todos estão passando por um luto semelhante, por uma dor semelhante, individual de cada um, mas semelhante. Então, a gente diz que é muito importante porque com essa identificação com o outro, eu consigo aos poucos ir ressignificando. E eles relatam assim mesmo, né? Desta forma mesmo, que eles encontram apoio no outro, porque o outro que está vivendo algo semelhante que eu, então eu consigo me apoiar no outro. E é muito importante esse trabalho de grupos. Seria importante que se abrisse mais, né, esse trabalho de grupos, e é gratuito. A LUSP oferece esses grupos de forma gratuita e é muito importante para a ressignificação. E como funciona para as pessoas que quiserem integrar o grupo? Tem algum contato? Sim, na realidade nós temos o telefone da LUSP, depois a gente pode estar disponibilizando e pode chegar na LUSP, né, que fica na Avenida Júlio de Castilhos, no bairro São Pelegrino, né, em cima da Polimodas, e lá vai ter todo o cronograma desses grupos, né, e é bem especial, é bem importante. Eu acredito que é um momento de cuidado muito importante para todos esses enlutados. E, irmã Polônia, em nossas conversas nos bastidores, você comentou em algum momento que cada fase da vida tem um significado. Você acredita que o luto pode ser uma dessas fases? Com certeza. Cada fato, e sobretudo quando é um fato assim, que atinge todo o teu ser, você realmente ressignifica a vida. E quando você conversa com pessoas que estão vivendo o luto ou que viveram o luto, você vai perceber o quanto elas precisaram caminhar, quanto elas precisaram de ajuda e quanto elas se fizeram ajudar. Então eu acredito que este processo, ele também depende muito da pessoa. Isto que a Luana colocava é verdade, porque cada pessoa tem o seu tempo. Então, se eu aceito a situação, mas eu procuro me ajudar, eu não vou negar, eu vou admitir
que a minha dor é grande, que a minha perda é real, que os meus projetos foram derrubados, que eu preciso me reinventar, porque a minha vida continua. Então, como é que eu vou poder viver de uma maneira mais plena? Afinal, o tempo que é me dado, o tempo que é meu, né? Porque por mais que eu ame alguém que partiu, a gente sabe que eu não vou poder trazê-lo de volta, e também não dependeu de mim que ele partisse. Então, se eu vou me ajudando e me faço ajudar, isso é muito importante. Conversar com pessoas, participar desses grupos, como a LUSP. Eu acho que a LUSP veio trazer um novo significado para o luto das pessoas. Então, muitas pessoas hoje, elas procuram esses grupos, mas também tem profissionais. Às vezes as pessoas precisam de psicólogos, elas precisam de um sacerdote, elas precisam de ajudas também no nível espiritual, porque às vezes a questão da pessoa é a fé. E eu sempre digo para as pessoas, quem tem fé fica de pé, porque a fé realmente dá uma robustez para a vida da pessoa. Então, para você viver o luto, você precisa tomar a sua vida nas mãos e saber qual é o significado da sua vida. Então, consequentemente, você vai sendo capaz de ir superando as etapas, não negando nada, fazendo o processo, dando o seu tempo, porque tem pessoas que demoram bastante e tem outras que elas têm uma resiliência muito mais profunda, muito mais ampla. Por quê? Porque elas foram aprendendo desde cedo nas suas vidas. Então, depende das percepções que a pessoa foi tendo, também da sua realidade e da realidade das outras pessoas. Ela foi aprendendo com a vida. E, com certeza, quem aprende com a vida vê que eu não sou a única pessoa que está sofrendo, não sou a única pessoa que tem perdas, tem muita gente que tem perdas, né? Claro que a minha dor é a minha dor, porém, eu preciso também ter um coração solidário e também cheio de misericórdia, porque os outros também têm perdas e têm dor. E as pessoas que quiserem participar do seu programa Reinventando a Vida NUC Sênior, podem entrar em contato? Como podem fazer essa inscrição? Sim, realmente tem os telefones da central de atendimento aqui da universidade, da UC Sênior, e também as pessoas podem seguir através do Instagram, do Facebook. Então, ali elas têm todas as informações, inclusive agora no mês de dezembro, já vão começar as matrículas, as rematrículas. Então as pessoas poderão buscar no programa da UC Sênior, tem diversas possibilidades. A atividade com a qual eu trabalho é Reinventando a Vida, porque a gente realmente precisa se reinventar todos os dias e sobretudo nas situações que exigem mais da minha vida, é o momento que eu preciso de uma tomada de consciência maior e realmente reinventar e buscar caminhos novos. Com certeza. E depois de toda essa conversa, o que fica é a única certeza que temos nessa vida. A morte pode ser intrometida, chegar de repente e abalar os que estão à sua volta. Mas também é uma expressão da vida. Portanto, que não a vejamos como um tabu. Que possamos falar sobre o que esperamos e sentimos sobre ela. Que possamos falar sobre como queremos que as coisas sejam feitas no momento da nossa partida. Falar sobre a morte não nos matará. O essencial é que a vida tenha valido a pena. A saudade é o amor que fica. Deixar partir também é uma arte. Deixar partir é um ato de amor. E é assim que encerramos mais um episódio do Conectar-se, um programa experimental da disciplina de Ateliê de Jornalismo para Televisão do curso de Jornalismo da Universidade de Caxias do Sul. Agradecemos a presença das nossas convidadas. Muito obrigada, meninas. Obrigada.
E também a Floricultura Boutique das Flores e a loja Manar de Moda Casa por nos ajudarem a construir um cenário tão aconchegante. Agradecemos também aos colegas que nos ajudaram, à equipe técnica e à professora Marliva por nos prestar todo o auxílio necessário. E por último, mas não menos importante, um agradecimento a todos vocês que nos assistiram. Muito obrigada! Semana que vem, nossos colegas vão falar sobre a Umbanda. Não percam! Até a próxima, pessoal! E é isso!